E aí galera, tranquilo? Arthur Mota de Química novamente aqui com vocês para a gente falar processo de separação de mistura. Galera, eu separo esses processos em dois grupos, beleza? O primeiro grupo são para as misturas heterogêneas, são bem mais fáceis de separar, são muito mais fáceis. Para as misturas heterogêneas a gente tem processos que são muito simples, que você faz no dia a dia. E aí eu vou dar uma dica, aproveita o que você está passando agora de quarentena em casa, e começa a ajudar em casa, começa a fazer algumas coisas no teu dia a dia e começa a observar esses processos no teu dia a dia. Um desses processos muito comum é catação. Catação é um processo onde você vai separar a mistura visualmente, você vai olhar as diferenças entre os componentes e vai fazer essa separação. Então você vai olhar, vai ver que uma coisa é de um jeito e outra coisa é de outro jeito e vai começar a separar com suas mãozinhas. Um exemplo seria para você separar feijão. Aqui no quadro eu botei um exemplo bem legal. Digamos que você tem um recipiente com bolinhas azuis e bolinhas vermelhas e eu queira separar eles. Você derrama essas bolinhas em uma superfície, no caso aqui uma mesa, e começa a catar com sua mão. Você separa as bolinhas azuis do lado esquerdo e as bolinhas vermelhas para o lado direito. Você não vai ter trabalho para fazer isso. É o que você faz quando vai preparar, por exemplo, o feijão. Um segundo processo que seria muito comum, filtração, tá? Esse processo você vai precisar de alguns aparatos que você também tem em casa. Para filtração, geralmente a gente vai separar uma mistura heterogênea, como por exemplo água e areia. Uma dica que eu vou te dar, você vai separar um líquido de um sólido. Só que esse sólido, ele não pode ser solúvel nesse líquido. Eu não consigo separar para filtração água e sal, água e açúcar. Porque a água ela vai dissolver o sal e o açúcar, mas não dissolve a areia. E aí quando você passa a água com areia por um filtro, esse filtro é uma barreira porosa, ele vai ter uma porosidade, uns buraquinhos. E esses buraquinhos vão barrar a areia, eles impedem que a areia passe. Você vai ter na saída desse filtro apenas a água. E a gente chama essa água de água filtrada. Ei, é uma coisa muito comum no teu dia a dia. Quando você bebe água no bebedouro do colégio, essa água ela é filtrada. Quando você bebe água naqueles bebedouros de barro, para quem tem família interior, aquele bebedouro de barro tem dentro dele um negócio chamado de vela. A vela é um filtro. E aí ele vai fazer a filtração da água. Entenderam? Terceiro processo que eu quero mostrar para vocês, centrifugação. Esse processo está bem alto, a gente está falando de coronavírus, está vivendo uma epidemia. E aí na centrifugação, esse processo vai separar um sólido que está em suspensão de um líquido. Um exemplo é a centrifugação do sangue. Por que a gente faz centrifugação? Porque a partir do momento em que você centrifuga o sangue, por exemplo, coloca duas amostras de sangue em lados opostos numa centrífuga, essa centrífuga vai entrar em rotação, vai girar em alta velocidade. Você vai ter, depois, ao final do processo de centrifugação, no teu tubo de ensaio, a parte sólida do sangue vai ficar no fundo do recipiente e em cima você vai ter a parte líquida. É essa parte líquida que a gente chama de soro. O soro do sangue é usado para fazer um processo chamado de sorologia. É o estudo do soro, dos anticorpos presentes no teu sangue ou no sangue de uma pessoa que está contaminada em qualquer exame de sangue, que vai dizer se é positivo ou negativo. Mas para isso eu preciso antes centrifugar. No fundo do recipiente você vai ter a parte sólida. Olha só uma coisa que é importante que vocês lembrem. A parte do soro pode ser chamada também de sobrenadante. Isso aqui é importante. Alguns livros colocam: foi pego o sobrenadante e aí você tem que saber quem é o sobrenadante na separação. Beleza? São processos muito presentes no teu dia a dia. Eu te indico muito. Vai estar em casa agora nesse período. Começa a observar algumas coisas do seu dia a dia. Cata feijão. Faz um café. Passa um café. Vê a tua roupa dentro da máquina de lavar roupa. O último processo que ele faz é justamente centrifugação, que é aquele que faz a maior barulho dentro de casa, tá ligado? Então, dá uma olhada nesses processos no teu dia a dia e usa eles para aprender também, beleza? Falou, até o próximo vídeo.